Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou falar de um outro projeto que eu fiz que é muito show de bola. Eu pesquisei na internet e pode ser muito útil, que é como medir a alta amperagem, né? A gente vai medir corrente contínua, mas como que a gente faz para medir alta amperagem, né? O nosso multímetro digital, ele permite que a gente meça aqui, teoricamente, 10 amperes, né? Mas na verdade, se for medir uns 5 amperes, o fio já fica quase derretendo. Mas, de qualquer forma, só para 10. Mas a gente pode usar um multímetro digital junto com um shunt. Acho que é assim que se fala, o resistor shunt, né? Que é esse fio aqui. E a gente consegue medir 30 amperes, 40 amperes, 100 amperes. Eu não usei tanto assim para medir corrente tão alta, mas dá para fazer, né? E é simples. Então eu vou falar desse meu que eu fiz. E vou falar um pouquinho como é que isso funciona, como é fácil de fazer, né? E aí você vai poder fazer o seu projeto aí também. Bom, então vamos lá. O que a gente vai precisar? Basicamente, a gente precisa de um pedaço de fio rígido, né? Um fio grosso. Esse fio aqui, meu, ele tem mais ou menos, eu acho que é 0,4, 0,5 milímetros o fio lá dentro, tá? Então é mais ou menos isso que você precisa, um fio grosso de cobre, um fio rígido. Aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, a grossura dele, ó. Esse meu aqui deve ter... Aliás, não é 0,4 milímetro não, esse aqui deve ter um milímetro e meio por aí. Você precisa de um fio grosso, mas não, eu acho que não é crítico a grossura do fio, né? Mas você acha um fio que seja rígido, então aí você vai basicamente precisar do fio e o multímetro para fazer a leitura e o ferro de solda, enfim, garras de jacaré, conectores para soldar, igual eu fiz aqui, né? Vai precisar de conectores para você colocar o multímetro e solda para prender aqui no fio. Bom, então qual que é a essência desse shunt? Qual que é a ideia desse negócio? A ideia é o seguinte, você vai pegar esse fio e vai marcar 2 pontos nesse fio aqui para medir a voltagem nesse fio. Como assim? Num circuito, quanto mais corrente passar pelo fio, maior aumenta a voltagem entre 2 pontos desse fio. Então aqui a gente vai marcar um ponto fixo aqui, por exemplo, no fio, né? Aí vamos supor que o outro ponto ideal seja aqui, ó. Então a gente vai ter esses 2 pontos aqui. Nós vamos fazer a leitura da voltagem aqui. Quanto mais corrente passar através do fio, maior fica a voltagem que a gente vai ter entre esses 2 pontos. Então a gente vai usar esse fio, medir a voltagem nele, usar o nosso multímetro na escala de milivolts, e aí a gente vai precisar só identificar a posição nesse fio, onde a gente, que chama calibrar, né? Chama calibrar isso, regular, ajustar. Então a gente precisa só calcular a distância exata desse fio, onde a gente vai medir, onde a gente vai tirar a medida da voltagem. Aí a gente vai usar a escala de milivolts e vai achar o ponto certo para quê? Para que cada ampere que passar por aqui marque 1 milivolt no nosso voltímetro. Aí a gente vai conseguir ter uma leitura da amperagem de uma forma muito precisa. Eu achei muito legal. Aí depois a gente enrola o fio, que é como eu fiz aqui, tá? Antes de eu continuar, eu gostaria só de falar que esse projeto, eu vi alguns vídeos no YouTube sobre isso, né? E acredito que eu vi vários, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que o que eu cheguei mais perto, que eu achei mais fácil para mim entender, foi o do Angelito, se eu não me engano, o canal do Angelito, uma coisa assim. El Angelito. Muito show o projeto dele, o canal dele. Então eu vou achar o canal para colocar na descrição desse vídeo aqui também, tá bom? Para você poder conferir lá. Mas então vamos lá, como é que a gente vai fazer para identificar esses 2 pontos? Então vamos lá. Então vamos lá, aqui é só para você entender melhor como que vai ser feita a leitura, né? Então a gente, em vez de ligar a lâmpada direto aqui na bateria, a gente coloca o fio em série aqui, ó. Vai usar o fio no meio e aí nós vamos medir a voltagem nos 2 pontos do fio, certo? Que é o que acontece aqui, ok? Só enrolei o fio, mas aí a gente vai medir a voltagem aqui, certo?
a voltagem que der aqui no nosso multímetro vai ser a corrente que está passando. Bom, então nós vamos fazer isso, mas primeiro nós vamos calibrar. Temos aqui o fio, vou mostrar como é que a gente vai fazer. Então uma coisa que a gente vai precisar fazer primeiro é descobrir qual a corrente que circula nessa lâmpada aqui. Quanto que essa lâmpada consome? Sem, né? Qual é a corrente que essa lâmpada precisa para circular? Então vamos descobrir qual que vai ser a corrente dela. Eu já sei quanto que é, vou marcar aqui. 0,666 ampere, certo? Mas nós vamos medir, ok? Vamos lá então. Então, ó, primeiro eu vou usar meu multímetro na escala de 10 amperes, certo? Se você não sabe como fazer para usar seu multímetro digital para medir corrente, eu vou colocar um outro vídeo na descrição desse, mas o primeiro teste precisa ser feito dessa forma. Então aí nós vamos pegar essa iluminação que a gente tem aqui, que eu estou usando para a bancada, e passar ela através desse fio para medir a corrente. Então eu vou desligar aqui. Então a minha lâmpada, daquela imagem que eu acabei de mostrar, é essa fita de LED da bancada, certo? Então o que eu fiz? Minhas baterias vão mandar o sinal positivo aqui. Vai passar pelo meu amperímetro. Aí o sinal negativo vai estar saindo aqui, certo? Então eu vou colocar a fita de LED na bateria, o positivo, e o negativo vem do meu voltímetro. Então tá aqui, ó. 0,67 é a amperagem que a minha fita de LED está consumindo agora, certo? Que é a carga, que a fita de LED é a lâmpada que a gente vai usar para aferir ou para ajustar o nosso resistor shunt, certo? Então a gente já sabe que a lâmpada, a minha bancada aqui, a iluminação da minha bancada consome 670 mA, certo? Agora eu vou usar o fio shunt para acender. Então eu vou conectar o positivo aqui e o negativo vai vir aqui, certo? Tá aí o consumo, ó, mais ou menos, né, a mesma coisa, 670 mA. Ok, então agora eu não preciso mais do voltímetro amperímetro. Tirei ele, certo? Agora se eu ligar o próprio fio lá no positivo, ele vai acender, certo? Então agora nós vamos mudar o jeito que a gente vai usar o nosso voltímetro. Então agora eu simplesmente vou ligar a nossa vareta aqui na bateria direto. Então agora, tá meio complicado para ver aí. Tá acendendo a lâmpada, certo? Tá acendendo através do nosso resistor shunt. E agora? Agora eu coloquei o meu voltímetro, pus na escala de 200 mV, coloquei as garras na posição certa aqui. E aí eu vou pegar o negativo e vou pôr aqui, certo? Que na verdade aqui seria o fio que a gente iria soldar, o fio preto. Então a gente pode até soldar o fio preto aqui, que seria esse fio, ó, esse fininho. Soldou ele ali, ele vai ficar fixo, não vai sair mais dali, certo? Agora, na escala de milivolt aqui, a gente vai identificar o lugar no nosso fio que vai bater com aquela corrente que estava dando lá. Então nessa posição aqui, ó, tá dando 1 milivolt, que nós vamos fazer a leitura depois como se fosse 1 ampere, mas ele não pode dar 1 milivolt, ele tem que ficar 0,66. Então aqui nós temos, olha, 0,9, você vê que diminui, né? Aqui a gente tem 1,0, que seria teoricamente 1 ampere, mas o nosso aparelho não tem 1 ampere de consumo, então a gente vai voltar aqui e diminuir. Vai achar a posição certa aqui, até bater com o valor que tinha, que a gente sabe que a lâmpada consome, certo? Então aqui, nesse ponto tem 1, conforme a gente vai diminuindo, ele muda. Mas ainda não é a voltagem que a gente quer. A gente quer que seja 0,66 milivolt para corresponder. Então eu vou descascar mais um pedaço do fio para pôr ele aqui, ó, certo?
Então agora eu descasquei o fio, vamos ligar de novo aqui a nossa lâmpada. Primeiro, a lâmpada liga no... Então vamos lá, vamos continuar. Só de eu conectar a primeira ponta ali, ele já, como é bem sensível à leitura, ele já dá alguma, fica pulando ali. Mas quando a gente conecta o outro lado do voltímetro aqui, ele estabiliza. Ó, então, eu descasquei mais o fio, certo? E conforme eu já mostrei, tô até um pouquinho atrapalhado para falar isso, mas é importante você entender. Então, à medida que a gente muda aqui, a gente tem uma mudança na leitura. Então aqui, meio milivolt, certo? A gente está medindo voltagem, a diferença de voltagem que existe nesse fio, e a gente vai depois, essa diferença vai representar uma corrente que está passando. Então a gente vai localizar no nosso fio, a ponta a gente vai deixar fixa e vai alterando aqui esse lado até encontrar uma voltagem que corresponde à corrente que a gente sabe que a nossa fita de LED tem. Então a gente está usando uma carga conhecida, né? Uma lâmpada com uma amperagem que a gente já conhece quanto ela consome para poder identificar aqui. Então, ó, 700 miliamperes, 600 miliamperes. Deixa eu ver se aqui melhora. Não, tem que ser aqui mesmo. Então aqui a gente vê, como tinha lá 670, é entre aqui os 600 e aqui os 700, ó. Aqui a gente já vem chegando perto de 500. Então a gente regula mais ou menos, né? Você vê que tem uma precisão boa. Nós estamos regulando em 100 miliamperes de diferença. 60, 600 e aqui 700. Então a gente põe mais ou menos no meio aqui, ó. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que desse ponto, agora eu vou soldar esse fio aqui e vou soldar... Aliás, esse fio não. É igual eu fiz aqui, ó. Solda um fio preto de um lado e solda o fio vermelho do outro lado. Dessa forma, nesse tamanho exato aqui, ó, quando eu meço a voltagem aqui, cada milivolt vai representar 1 ampere. Então, quando eu soldar isso aqui, quando eu for medir uma corrente de 10 amperes, que eu colocar esse shunt, eu vou ligar a corrente, eu vou ligar o aparelho aqui, vou pôr o negativo da bateria aqui e o negativo do aparelho vai ser ligado desse lado, igualzinho a gente está fazendo aqui, certo? Então quando o aparelho tiver 10 amperes, o meu multímetro na escala de milivolt vai marcar 10 milivolts, e eu já vou saber que são 10 amperes. Então aqui quando ele marca 0,6, eu sei que é 600 miliamperes. Então qualquer carga que eu puser agora aqui, seja 1 ampere, seja 100 amperes, seja 500 miliamperes, quando eu medir a voltagem nesses dois pontos, eu vou saber a amperagem, porque corresponde aqui à voltagem que a gente tem marcando, certo? Então agora o nosso objetivo é soldar esse lado, deixar dois terminais igual esse aqui para eu poder sempre medir, e aí eu vou medir aqui, ó, certo? Então toda vez que eu medir aqui, eu vou ter a amperagem que circula por aqui, certo? Então o importante é soldar na posição exata aqui os fios que vão ser usados para medir, ok? Então aqui só para a gente observar, esse é o meu shunt que já estava pronto, certo? A mesma lâmpada, mesma luminária eu usei, então só para ficar bem claro como liga, o negativo sai da bateria, entra pelo meu shunt, a saída do shunt vai para o negativo do aparelho e o positivo do aparelho direto na bateria, e aqui eu tenho a leitura. Esse aqui está dando um pouquinho de diferença ainda, ó. Esse meu aqui em relação àquele, porque eu não aferi 100%. Opa, o que está acontecendo? Então tá aí, ó. Tava com um mau contato aqui no terminal e não tava lendo direito. Então, tá aí. 700 miliamperes, um pouquinho a mais, né? Mas é uma diferença pequena. Então é dessa forma que se usa. Vamos olhar de novo o desenho só para você finalizar a ideia aí. Então tá aqui o desenho de novo, só para clarear bem a ideia, ficar bem fácil. Então a carga que você vai colocar, certo? O fio que você vai usar fica em série, o multímetro você vai usar para medir o fio. E dessa forma com o shunt você consegue medir alta amperagem, tá certo?
Bom, pessoal, então é isso aí. Eu me compliquei um pouco para explicar, mas eu acredito que você deve ter conseguido entender, né? Então espero que tenha ajudado, que você tenha conseguido entender. Tenho certeza que esse projeto vai te ajudar muito, porque o projeto é sensacional de verdade, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, leia os comentários dos colegas aí, leia sempre as descrições do vídeo, compartilhe o nosso vídeo aí, deixa seu like, tá certo? Que aí você vai estar sempre acompanhando as novas gambiarras, os novos projetos aí, tá certo? Eu agradeço por você ter assistido, pela sua atenção e um abraço, até a próxima. Valeu!